Eu acabei ali todas as anedotas que eu sabia, já não sei mais nenhuma. Este livro é tão triste que seria uma afronta eu vir contar qualquer piada a respeito dele. Portanto, faço programa de televisão há muitos anos, eu falo pouquíssimo, eu só faço falar. Isto é para o João falar sobre este livro. Direi muitíssimo rapidamente que costuma-se fazer a declaração de interesses. Sou muito amigo do João e tudo o que eu disser aqui, hoje já pagou com jantares, vai pagar, mas é porque ele sabe que é sincero. O João tem escrevido muitos livros, há dois que têm tido muito maior repercussão junto dos leitores. Um é O Meu Mundo Não É Deste Reino, que quando saiu foi considerado pela crítica, sobretudo que conheciam os Açores e o Hotel do Canal, como a sucessão do Veterano Médio. O João sabe que não era bem aquele o género que eu gostasse mais, embora eu reconhecesse que era um grande livro. Meus colegas achavam que aquele era o máximo. Depois o João veio com este, e este, quando eu acabei o romance, eu escrevi um postal ao João e eu recordo perfeitamente o que é que disse. Não sei o que pensar deste livro, mas poça que grande romance. Não sei o que pensar deste romance, mas poça que grande livro. Não foi bem poça, foi escrito de outra maneira, mas era antes do outro lugar. Eu voltei, tenho um livro editado, eu já mudei o livro várias vezes, mas antes de vir para cá, a minha mulher perguntou-me: tu não vais preparar a sessão, não vais reler aquilo? Eu disse: não precisa reler, tenho notas, vou ver o que eu vou falar nos minutos, não precisa fazer. Eu, no voo de Boston para Zurique, comecei assim, a consultar páginas aqui e lá, algumas coisas precisei de voltar atrás para ligar melhor as coisas que não me lembrava, porque a gente esquece de muita coisa, passar tantos anos. E vai atrás e dentro, ela disse: não, isto não estava certo. E eu comecei a ler o livro. E eu só terminei a meio, tive 6 horas de espera em Zurique, terminei o livro em Zurique e tinha começado a ler outro livro em Boston e recomecei depois disso. Embora eu já conheça o livro, princípio a todo, e seja um livro que não tem nem enredo, são 4 histórias, sobretudo 4 histórias, 3 irmãos, e depois a mulher do Nuno Miguel. São 4 histórias narradas em estilos diferentes, primeira pessoa, terceira pessoa, etc. Vários de vocês já conhecem o livro. Eu, sabendo o livro de princípio ao fim, citando o livro várias vezes, li o livro sem parar, quase sem respirar, até chegar ao fim. É o maior elogio que eu posso fazer a este grande livro que vai ficar. Se depois de 25 anos li o livro daquela maneira, é sinal que é um livro para ficar. Eu contei 2 ou 3 frases, até com alguma atualidade. Lembro-me, na altura, sobre Portugal dizia, naquela altura, já há mais de 5 anos, um país onde deixou de ser necessário conjugar o futuro dos verbos. Há 25 anos. Naquela altura, tinha Olímpia no final que diz: o que tu tens, dizia para o Nuno Miguel, a personagem principal do romance, o que tu tens é uma grande ferida nesses olhos. E o Ruizinho, que é a personagem literária do Nuno Miguel, diz: ou uma simples dor no olhar. O livro está cheio de expressões magníficas, como em Toronto, ele fala na cor do frio. Portugal diz que Portugal é um país feliz como vinho. O livro está cheio de metáforas, porque naquela altura, então, o João produzia metáforas a uma velocidade absolutamente incrível, vertiginosa. Eu acho que o melhor era, ele não precisa que ninguém lhe faça perguntas. Ele começa a falar, provoca. Mesmo sem ser preciso grandes provocações, eu vou passar a ver para fora dele. Uma vez ou outra eu vou interromper. Mas o que eu vou fazer é, de facto, passar a bola para o campo dele. Eu já falei bastante, vocês já não viram e querem ouvir agora, de certeza. É este grande senhor que está aqui, grande romancista, e vão ver como é que é. Obrigado a todos. Estou emocionado e estou feliz. Sei lá. Queria, primeiro de tudo, obviamente, além de agradecer a presença de todos, esta verdadeira multidão que converteu o povo num grande fenómeno cultural e literário de Portugal. Eu nunca vi nada parecido, nem mesmo lá fora, em Espanha, onde vivi durante vários anos e onde havia grandes acontecimentos similares. E o segundo agradecimento, obviamente, ao meu grande amigo Onésimo por esta generosidade espontânea e
e sempre pronta, que evidentemente não está à espera de almoços nem de jantares, porque tendo-me ele acusado de grande fabricador de metáforas, ele acaba de produzir aqui bastantes metáforas aqui à mesa. Eu suponho que com o tempo que dispomos não vai haver espaço para perguntas e diálogos. No entanto, estarei à disposição das pessoas do Onésimo aqui, é que manda, ele é o chefe desta sessão. Eu tenho sempre uma grande dificuldade em regressar a um livro que tenho a sensação de que já deixou de me pertencer. Ao contrário de outros que são meus e muito meus e que precisam de mim, precisam sempre de mim, e nas razões também que toda a gente poderá facilmente imaginar. Eu costumo rever bastante os livros bastante não, houve um tempo em que eu revia vários livros meus de edição para edição ou de alguma circunstância para outra, porque nunca estava feito, nunca estava acabado, nunca estava direito. Este livro nunca escapou ileso a essa minha sanha destruidora e simplificadora, muito por culpa das pessoas que estão aqui nesta casa e nesta sala e das outras muitas que por esse país fora nunca permitiram um momento de pausa para eu poder alterar o romance. E cheguei a propor à Cecília, que é a minha editora que está ali, fazer uma pequena revisão agora para os 25 anos. Ela disse: nem pensar, aqui não tocas. E creio que toda a gente tem razão. Aliás, o livro é objeto já de vários estudos e teses e tudo isso. Isso aí é, enfim, um pouco fraude, não é? Estar a alterar a posterior as regras. Mas enfim, começando pelo princípio, este livro para mim começa por ser um título seguido de 486 páginas, salvo erro. E aí é que está o dos livros, é que a seguir ao título vem toda aquela construção que resulta da prática de uma escrita feita vertiginosamente no final da década de 80, de um livro que de alguma maneira estava delineado na minha cabeça, mas que me fugiu das mãos, que deixou de ser escrito por mim para se inscrever a ele próprio. Não era para ter a estrutura que teve. Era para ser continuamente um relato de 3 ou 4 pessoas, do princípio até ao fim. E quando eu vi que o livro tinha 800 páginas, disse, apanhei um grande susto e voltei atrás. E mantive apenas o diálogo confessional, digamos assim, dos 3 irmãos da primeira parte, e depois decidi levar o livro na espiral e pelos vistos, digamos, encontrei um final para ele. Mas quando digo que o livro começa com o título, refiro-me, evidentemente, ao seu achado, não é? Os títulos também nos acontecem. Eu posso facilmente contar, não tem história nenhuma, mas é uma coisa extremamente caseira. Surgiu de repente com uma frase que de alguma maneira podia resumir, enfim, mais ou menos toda a amplitude ficcional do livro. E eu fiquei próprio em transe com a frase que me soava obviamente bem e decidi testá-la. Testei, obviamente, com a minha mulher em casa. Disse assim: sabes qual é como se vai chamar o próximo livro dela e Correia? Disse: não, vai-se chamar Gente Feliz com Armas. Disse: ai, que bonito. Ficou logo aprovado, não é? E é evidente que eu estou absolutamente espantado, admirado com o destino que este livro teve. Devo dizer que o entreguei no mês de agosto, salvo erro, no princípio do mês de agosto, ao editor, à Workshop, que é a minha editora, e fugi para os Açores com o pânico, digamos, de que o editor à minha frente abrisse as primeiras páginas e dissesse: que grande chatice é que este fulano veio aqui trazer, ainda por cima tão grande, tão caro e tão dispendioso. Isto porquê? Como disse o Onésimo, ainda havia um guarda-chuva
naquela altura que me obrigava, que era o livro O Mundo Não É Deste Reino, que, e também a Autópsia do Marco Ruínas, que são dois livros anteriores, que de alguma forma não paravam, digamos, em termos públicos e de literatura. Este livro veio instaurar, digamos, um caminho muito mais largo, e tendo eu fugido para os Açores para que não o vissem, cheguei ao encontro de escritores na Maia, onde o Onésio também esteve, perguntaram-me o que é que tinha nada a fazer, e eu confessei, olha, acabo de entregar um livro enorme, mas eu estou absolutamente desencorajado, não aposto nada naquele livro, mas deixei, está entregue, eu não consigo fazer melhor e tal. E eles, claro, sofrendo dos mesmos males, disseram, isso acontece com todos nós, quando terminamos um livro, andamos muito aflitos, e deixa estar, com o tempo isso vai. E foi o que se viu, não é? Foi o que se viu. Daí para a frente o livro, digamos, teve a vicissitude pública que toda a gente conhece, tem atualmente 24 edições, e eu continuo a não saber 5 prémios. E etc. As pessoas já sabem, não é? O que é que me interessou fazer neste livro? Isto talvez seja, enfim, o cerne desta conversa, que não é bem debate. Interessado, digamos, dentro de uma amplitude razoável, e devo dizer que, nas minhas contas, eu projetei o livro um pouco até mais para a frente na personagem Nuno Miguel, que no livro é mais um bocado mais velho do que o autor, não é? Tentei mandar para a frente, digamos, numa tentativa de sondar um futuro que eu já pressentia que vinha aí e que, por exemplo, ao qual regressei num livro outro meu, creio que quis ter razão antes do tempo, e que foi um livro razoavelmente amaldiçoado, chamado O Homem Suspenso, onde eu ponho já claramente o problema europeu da identidade portuguesa em relação à Europa e do desengano feroz, digamos, do pronúncio daquilo que hoje estamos a sofrer todos, e digamos que nesse livro aparece de uma forma algo profética, mas codificado à maneira de quem o escreveu. Eu pretendia então, neste livro, dentro de uma certa amplitude, falar de um país móvel, pequeno, que nos dava imensos motivos da literatura, imensos motivos para a criação, porque há um período neste livro que abarca a existência de Portugal, que é porventura o da grande viragem final do próprio ciclo português. Este livro tem ainda consciência e ainda é cotidiano da ditadura e da consciência disso, da insularidade, obviamente, mas também da continentalidade do país, e dos espaços exteriores que os portugueses demandaram ao longo de todos os tempos e até de vários séculos. Temos alusões frequentes ao Brasil, para onde se iniciou, pelo menos era o que eu ouvia falar, o grande movimento de partida dos açorianos, Brasil e Venezuela, mas depois tem África, para onde a minha geração toda foi mobilizada ao longo de 13 anos de guerra colonial. Tem o universo da imigração, neste caso para o continente americano, sobretudo para os Estados Unidos, para os Estados Unidos e para o Canadá, e tem depois a crónica, ou digamos, uma espécie de baixo relevo da aventura portuguesa, do fim do Império, do golpe de Estado, da Revolução Romântica e aflita, que foi a nossa, do final de tudo isso, da tragédia da descolonização. Fala, digamos, de duas tragédias, uma colonial com duas fases, colonização, descolonização, do regresso a casa, do regresso à Europa, dos primeiros passos no início radical do Portugal tal e qual ele nasceu. Para fazer esta longa viagem, evidentemente que é preciso povoar muita linguagem, muitos espaços, muitos tempos, muitas pessoas e falar de muita coisa. Mas a mim interessou-me transmitir ao leitor profundamente o caráter paroquial do fascismo português. E do fascismo numa aldeia absolutamente rural da ilha de São Miguel, que é a minha,
E essa experiência, obviamente, eu não a podia desprezar. E carreguei-a para o interior do livro para ver até que ponto é que os sistemas podem, por vezes, ter lugar nos pequenos pilares do território. E as patriarcais figuras que o livro identifica para explicar o grande edifício imperial, e só está a fazer eco, é? Não. Para explicar o grande edifício do salazarismo, do qual ainda hoje padecemos razoavelmente, fiz um levantamento daquelas figuras que localmente detinham o poder e que o exerciam mal, em nome de uma autoridade sempre muito maior. Essas autoridades várias, obviamente, que estavam em casa, na figura do pai, figura marcante do pai, sendo que também estava um pouco na mãe, estava no professor primário, que era, no caso, um sádico, violento e que batia muito, e que tinha nisso um prazer absoluto, de bater nos alunos, e que era aprovado pelos pais, porque assim é que se ensinava, não é? Deixe-se, o professor não tenha problemas, sempre que ele precisar, se ele não aprender, vá-lhe à vontade, e o professor, obviamente, que estava. E depois, então, na catequese, naquela espécie de religião tradicional que nos foi ensinada, na catequese, e que o Antero Quental refere como, digamos, a coisa mais arcaica que entrou na mente dele, e que ele teve como ministério de varrer, porque por aqui creio que é mesmo o verbo que ele utiliza, varreu a educação tradicional daquela visão do mundo, do aquém e do além, centralizada em Deus. Ainda não tínhamos chegado ao etnocentrismo dos Açores, continuava a ser Deus o centro do mundo, e que nos ameaçava com aquela realidade, com aquelas realidades visuais muito fortes do inferno abrasador, dos demónios com as forquilhas a espetar as pobres almas e a pôr para dentro para grelharem muito bem e pagarem todos os pecados que tinham feito no mundo, do purgatório, que também era um castigo semelhante, igualmente diabólico, mas transitório, e de uma figura absolutamente criada pela Igreja, que era o limbo, não é? Para onde iam as crianças não batizadas. E lembro-me que aconteceu comigo, que nós éramos 12 irmãos, morreram 3, e lembro-me que da morte de 2, lembro-me muito bem que eles iam enterrar todos vestidos de branco, caixão branco, tudo isso, tudo muito angélico, e que as pessoas iam ver-nos e visitar o irmãozinho morto e davam os parabéns ao pai e à mãe porque tinham dado um anjinho a Deus que ia para o céu. E a minha mãe sorria e chorava, não é? Sorria e chorava, porque, por razões óbvias, e eu nunca percebi porque é que se podia dar os parabéns a um irmãozinho pequenino que tinha morrido, não é? Muitas mais coisas que eu podia até aqui descrever, daquela religião apavorante, mas também de um lugar cercado pela pobreza, onde a pobreza açoriana era infinitamente maior do que a pobreza continental, e onde, digamos, o inferno estava, não há lenhas, não há quem, não é? Eu vivi o inferno na minha infância, juntamente com casa sim, casa não, aquelas famílias numerosas que povoavam a Achadinha, 7, 8, 9, 10 filhos, eu tenho não sei quantas tias, não sei quantos primos, sobrinhos, quantos sobrinhos netos. Quer dizer, se reunisse todo o núcleo familiar, suponho que esta sala não chegaria, porque aquilo é uma tal descendência. E a minha mãe costumava dizia com o seu sentido poético, filho, qualquer dia o ar que respiramos não chega para tanta gente. Morremos não só aqui à fome, como morremos aqui sem ar, porque isto, digamos, não chega para tanta gente. E dá-se os locais capelinhos em 57, 8, e, digamos, os açorianos encontraram aí, com as facilidades que a América deu, o caminho de saída e do despovoamento dos Açores. E então é impressionante em mim, ao longo da minha infância, quando eu estou sentado na minha ilha, ver aqueles barcos sempre carregados de pessoas brancos que iam naquele mar que subia
subia até ao horizonte, não era plano, subia, ia colar-se ao céu, e pronto, os navios iam sempre em direção à América. Sempre em direção à América. Então eu julgava que a América, porque se falava tanto dela, era algo que ficava na transcendência, digamos, do próprio firmamento, do próprio céu, do próprio país, e que haveria certamente uma porta invisível para onde os navios entravam, que levavam as pessoas para a América e para o país americano. E então tinha um problema de física e química, que era imaginar os barcos, como é que num mar que subia, que não era plano, como é que os barcos se endireitavam direitos. Eu resolvi imediatamente a questão é que do lado que não se via, da face contrária àquela que eu os via, eles seriam necessariamente mais baixos e, portanto, compensava-se o desnível, e por isso é que os barcos navegavam e não naufragavam. Estes imaginários da infância são tão poderosos que ou são literários ou vêm a tornar-se literários de uma forma, por vezes, mágica ou fantástica, ou etnofantástica, como eu gosto mais de lhe chamar. E eu transporto comigo a minha própria capacidade imaginativa do espaço exterior, daquilo que rodeava a ilha, e sobretudo a arte de perguntar, a arte e a necessidade de perguntar. Desculpem, a arte não é verdade, é a necessidade de perguntar. Eu perguntava-me como é que seriam os países para além do mar, como é que seria Portugal, como é que seriam os continentes. Eu só conhecia um continente, que era o continente da América. Nunca tinha ouvido falar nem da África, nem da Europa, a não ser, obviamente, quando, na instrução primária, tive que decorar tudo, e tudo decorei. Até daquelas coisas que não existiam nos Açores, como os comboios, as linhas, os ramais, os que eu sei que... Eu não sabia o que era um comboio. Os rios também não sabia, porque não há rios nos Açores. Os castelos, os reis, não havia reis nos Açores. No entanto, eu tinha que saber as dinastias todas. E então desembarco no continente para conhecer finalmente a realidade escrita dos livros. E é muito forte aquela entrada de barco pelo Tejo dentro, no espaço de 5 dias, de um menino de 10, 11 anos, que vem da mais rural aldeia, do mais rural concelho de São Miguel, em 5 dias entra pela grande cidade portuguesa. Isto é um choque de civilização tão grande que a ideia que eu hoje tenho é que vim do século XIX para o século XX e não propriamente de um espaço para outro. Porque vi tudo diferente. Vi as pessoas a falar de outra maneira, a vestir de outra maneira, com outras vidas, outra coisa. Tudo era diferente. A terra tinha outra cor, os cheiros eram outros. Era, digamos, uma espécie de África europeia à qual eu chegava e que eu não conhecia. E aí, digamos, voltamos à literatura. E houve a necessidade de povoar também esses espaços. E, mesmo sem eu saber, havia qualquer coisa que estava, não sei se inscrito ou já a escrever-se em mim. Porque no dia 4 de fevereiro de 1961, no dia dos meus anos, quando eu fiz 12 anos, rebenta a guerra em Angola. E eu disse, olá, isto é comigo. Mesmo aos 12 anos, isto é comigo. E foi comigo. Um dia foi comigo porque chegou a idade, aliás, antes disso, portanto, saberão que eu estive no seminário, vivi lá quase 7 anos. E o seminário é uma coisa muito interessante, enfim, digamos, bastante similar àquele que eu talvez escrevesse, se fosse o caso, não é? Relativamente a essa experiência do seminário. Eu resolvo aqui, digamos, essa passagem também de uma forma um bocadinho simbólica neste livro. Mas a visão do mundo do interior do seminário é uma coisa fantástica, não é? Também é literária, profundamente literária, porque nós estávamos numa quinta à luz, havia um seminário, uma quinta rodeado de um moinho e de coisas de arame que nos impediam de vir para o mundo, e era mesmo vir para o mundo, os padres diziam, se não te portas bem, vais lá para fora, para o mundo, vais-te perder. O mundo era um espaço de perdição. Portanto, a gente sentia-se protegida dentro daqueles muros, naquele caminho, naquele futuro, naquele imaginário vocacional. E o mundo era, de facto, uma ameaça. Mas como era uma ameaça, era um espaço absolutamente tentador. Não é? Porque era um enigma para nós o que é que se passaria lá fora do mundo. Felizmente que tínhamos uns padres de espírito aberto que nos diziam coisas absolutamente heréticas, politicamente heréticas, não é?
que diziam que Goa da Moridi, a ocupação de Goa da Moridi não era nada a ocupação de Goa da Moridi, que os bandoleiros ou bandidos ou terroristas do MPLA e do FNLA não eram exatamente terroristas, mas sim nacionalistas que queriam a liberdade da sua terra, e que o Zeca Afonso tinha sido preso e que o disco dos vampiros tinha sido proibido e por aí fora, e foi para mim um mistério, mas porque é que prendam um cantor que canta uma coisa que diz eles comem tudo, os vampiros, não sei o quê, comem tudo e não deixam nada. Se isto para mim é tão literal, vejam lá, digamos, a inocência. Eu não tinha descoberto a outra dimensão, mas também descobri lá dentro do seminário. E de tudo isto eu fiz também o caminho para este livro, para a minha própria vida, para o meu crescimento e para uma bela expulsão, obviamente, do seminário cá para fora, acusado de herético, de ateu, de subversivo político, já não foi nada mal naquela altura, e vim cá para fora e é quando me acontece então a África, que é um parênteses que se abre imenso na minha vida e que foi a pior coisa que me pudesse ter acontecido. Eu vou para a África como feriado enfermeiro. Sobre isso tenho um livro chamado Autópsia do Mar de Ruínas, que é talvez o meu livro mais escrevido, de uma experiência que eu não quero invocar aqui, porque é a pior experiência possível que pode acontecer a um ser humano. Mas por estar tratado já nesse livro, suficientemente tratado e focado neste livro, a abordagem que da guerra colonial que se faz é por terceira pessoa, através do Luís Miguel, que fingidamente terá ido à Guiné e terá sido absolutamente bárbaro e terá tido a cabeça a prêmio, conforme acontecia lá nas três frentes de guerra, e numa situação que me parece também muito literária, não é? Ter a cabeça a prêmio, acho que dá muito boa literatura. E daí para a frente, digamos, eu entro na crónica do 25 de Abril, da Revolução, do imenso cuidar em volta de tudo aquilo que aconteceu para Portugal, faço, digamos, como que o trânsito e claro, abordo aquilo que a minha geração inventou. Abordo neste livro aquilo que a minha geração inventou, o divórcio. O divórcio não existia antes de nós, em Portugal. Passou a existir connosco e a seguir ao 25 de Abril, sobretudo começava. E aí, então, há uma história de divórcio e, claro, um caminho de regresso a casa, para imaginar esse projetado no futuro, que esse ainda está por se cumprir, porque eu, entretanto, não me divorciei, graças ao tempo que a minha mulher aprovou, e também porque a casa da infância já não existe, não é? E não há forma de regresso a casa. Porque uma frase que o Nuno Miguel, que é a personagem principal, que tem uma infância tão dura como ele descreveu aqui, disse uma frase muito bonita de amor à mulher, foi: tu és a minha infância, não é? Essas coisas saem, não é? Eu penso que possivelmente não saem, mas ficaram cá. Possivelmente não foi a minha mulher que eu disse isso. Ainda bem que ela não está aqui. Sabe, nós, é um bom momento para abordar o outro caso da literatura, que é o da criação de linguagem, não é? O da criação de linguagem. Nós somos absolutamente criadores de linguagem, primeiro que tudo, e do princípio até ao fim. Mais do que mundos inventados ou imaginários, nós construímos uma linguagem, criamos. Todos nós temos a nossa, todos. Evidentemente que a língua é-nos comum, mas a língua em si mesmo não é uma linguagem, não é? O uso que cada um faz dela é que é uma prova de fundo de cada um e cada qual, e no escritor é absolutamente central. Mas temos uma coisa em Portugal, e fomos educados muitos na ideia do estilo literário. Eu lembro de ser aluno, e depois de ser professor, e de invocar muito o estilo. Qual é o estilo deste escritor? E de ler muita crítica literária que exigia absolutamente que os escritores tivessem estilo. E de ver, sei lá, até escritores, meus amigos, meus colegas, dizerem: há um escritor assim, nem estilo tem. E eu comecei a pensar: bom, efetivamente nós temos aqui a grande doença infantil da literatura em Portugal, é a doença do estilo. E é uma tentação. Eu caí também na tentação de tentar um estilo. Evidentemente me tornei barroco, poético,
poético-literário, poético-narrativo. Numa primeira fase, tentei provar que era um escritor, pelo estilo, construir estilo. Hoje arrependo-me amargamente disso porque rejeitei vários livros. Não tanto por isso, mas pela ingenuidade e pela inexperiência e pela sempre desgraçada pressa de publicar, cedo demais, não é? E creio que lentamente me aproximo agora de uma outra matriz, de uma outra que traz de volta o primado da narrativa em desfavor dessa construção muito elaborada da linguagem. Eu creio que, digamos, este livro é muito mais narrativo do que pouco, o que não acontece, por exemplo, como O Mundo Não É Deste Reino, onde a palavra abunda e a ação também, mas bastante embrulhada, bastante embrulhada. Devo dizer que estimo muito esse livrinho, O Mundo Não É Deste Reino, e também a Autópsia do Mar de Ruínas, porque em ambos eu faço experiências da linguagem. Na autópsia eu conto a guerra dos dois lados, do lado do guerrilheiro, do lado dos portugueses, porque essa possibilidade foi-me dada, não com os guerrilheiros, mas na qualidade de filial enfermeiro, eu tinha 2 aldeias a meu cargo, sanitariamente falando, não havia médico, eu era médico, era parteiro, era tudo, mas fiz tudo me aconteceu, até autópsias em crianças e tudo isso eu fiz. E o que é que há a dizer? E esse livro, portanto, faz um ensaio também de, ao contar a razão de ser da luta, da libertação do Blá, também de entregar aos personagens e aos protagonistas a sua própria linguagem. É um português africanizado, aquele que eu utilizo também, capítulo 5, capítulo 9, na Autópsia do Mar de Ruínas, porque na parte portuguesa, obviamente, eu volto à minha linguagem e ao meu barroco moderado e às vezes poético. No meu mundo neste reino, eu trabalho sem rede. Trabalho sem rede e sou tentado por um mundo também absolutamente fascinante. Que foi o mundo que a minha avó Diolinda, as histórias que a minha avó Diolinda me contava acerca do além, das almas do outro mundo, do diabo com os pés de cabra, que era uma senhora muito pintada numa cadeira, algures, entre a Chadinha e a Salga, na ribeira, que quem passasse por lá muito nada hora, o diabo estava lá sentado, e era na figura de uma dama com pé de cabra. Mal sabia eu que dama de pé de cabra já existia na tradição e na narrativa portuguesa, desde o Alexandre Colombo, não é? E em tudo isso eu acreditei, durante algum tempo, até que comecei a dizer, é um disparate. A minha avó dizia, nunca passes à frente do cemitério à meia-noite, tu olhas lá para dentro e vês coisas luminosas, que são as almas a sair, não sei quantos e tal. E vai, e tudo, digamos, tudo era medonho e ameaçador. Vê lá, vá para a cama, porta-te bem, porque senão vem uma alma do outro mundo e leva-te, e coisas do género. E um belo dia, leio um livro chamado 100 anos de solidão, e digo assim, mas este malandro roubou-me um livro. Este fulano roubou-me um livro. Aliás, devo dizer que parte da minha cola consiste em ver que há imensos escritores a roubarem livros. Roubaram os grandes livros que eu me orgulho de ter lido e que tenho inveja tremenda de não ter sido eu a escrevê-los. E quando depois se debate entre nós a existência do realismo mágico, diz assim, vamos tentar aqui qualquer coisa, evidentemente que é um exercício perigoso, porque ele já está feito, é de raiz eminentemente latino-americana, que tem, por sua vez, também raízes em alguma literatura americana do Norte. Mas vamos ver que nós também temos aqui digamos, um imaginário de cariz essencialmente, digamos, religioso, metafísico, religioso, e temos uma literatura também desse imaginário, não é? Temos toda uma literatura, todo um romanceiro português, um imenso romanceiro popular português, está cheio de realismo mágico. O Alexandre Colombo é um escritor de realismo mágico. Ele acredita nas lendas e nos contos que escreve. Digamos aí, o Eça de Queiroz é um escritor mágico que é capaz de escrever milagres e crucificações e cemitérios e aparições, etc., nomeadamente nos seus contos, nos contos, não é?
E eu percebi-me que eu podia também, de alguma maneira, inscrever num imaginário português dessa dimensão. E fui buscar não apenas o mundo remoto das ilhas, o mundo ouvido e conspirado das ilhas, mas também esse livro maravilhoso e absolutamente fantástico, que é a Bíblia, que me foi ensinada, e os Evangelhos. Tudo isso é efetivamente realismo fantástico. E o pior golpe que me deram até hoje na minha vida foi, mais ou menos aí aos 12, 13 anos, estando no seminário, o padre diretor que nos dava religião e moral, numa aula com os mais velhos, que éramos nós, eu estava, não sei bem com que idade, não eram os mais velhos, eu estava a meio talvez da frequência do seminário. Ele dava-nos umas aulas e de volta e meia tinha uns ataques de franqueza e de verdade. E então, um belo dia, diz-nos assim: isso de Adão e Eva, evidentemente que nunca existiu. Não é daí que vem a humanidade. Vem de uma classe de macacos, enfim, uma espécie de macacos superior que evolui não sei quando. E aquilo foi um desmoronar dentro de mim. Uma coisa tenebrosa. Se um padre diz isto é porque é verdade. Então, como é que foi? Então eu pus-me, porque antes também havia mistérios, diz assim. Então, Adão e Eva existiam. Fizeram um filho ou dois, um filho e uma filha, que depois tiveram que fazer filhos. Então todos somos consanguíneos. Isto era um mundo louco, não é? E aquela história da Arca de Noé também me meteu uma espécie enorme de ver, por exemplo, um cavalo e uma égua a fazer um filhote, um elefante e uma elefanta, e por aí fora, e salvar-se, digamos, o reino animal também por essa via. Não podia ser, quer dizer, e no entanto, como sabem, a Bíblia, o Antigo Testamento, sobretudo, está cheio de coisas absurdas, de coisas absolutamente maravilhosas, que são pura literatura, e aquela água que correu por mim, digamos, também influiu e influenciou bastante a minha escrita e a abordagem de alguns mundos. E depois há outra face, digamos, a atenção permanente ao real, que eu tenho noutros livros, sobretudo nos contos. Nos contos eu gosto de me aproximar bastante da realidade, ainda que também vou através de uma certa poética da narrativa, mas creio que já me estou a dispersar e a perder, ou mesmo não tarda a me calar. Não era isso. Eu sabia que ias falar nesse tempo, meia hora, estás a falar 30, meia hora. E é o tempo que nós temos. Resolve o meu problema, não tenho que fazer perguntas. Nós temos que sair daqui a pouco. Temos 5 minutos. Perguntar se alguém tem alguma. Só gostava de fazer um pequeno problema. Há coisas do realismo mágico, parecem realismo mágico, mas que não são. O João fala várias vezes do mar que parece um mundo, não é plano. Mas isso é uma coisa que acontece normalmente nos Açores, porque é muito típica do Rosário, que é a freguesia imaginária, não é? É muito do alto, e quando se tem um vídeo muito do alto, o mar não aparece plano. Quando nós vamos numa ladeira, numa estrada, quando estamos assim do alto, a outra em frente parece também assim inclinada. Quando chegamos cá abaixo não é também, acontece isso no mar. Mas aos 5 anos de idade não é nada disso. Não, de acordo. Isso não é inventado, mas as coisas são reais. Como há outras coisas que aparecem lá que parecem. É claro que ele utiliza isso metaforicamente, etc. Mas não é assim tão fora do real. Não, devo dizer que aos 9 anos de idade, quando eu fui conhecer o mar, foi só quando o meu pai me deixou de conhecer o mar, foi uma decepção. Afinal, era plano, não era branco. Ao contrário do que eu descrevi num livro, porque os Açores, que o inverno está sempre muito salpicado de branco. Era um mar obscuro, foi uma decepção. Eu vou abrir, se forem capazes de fazer perguntas com uma frase só, sermões ou comentários, não, só uma pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Nós temos uns minutos, já chegamos à hora. Uma pergunta rápida? Não? Está com o senhor que está a dormir. Não? Bom, então, não falaste do Mar de Madrid, quero falar um pouquinho mais de Madrid. Tu é que saltaste, nós íamos ficar só nesse livro. O João o João desapareceu um bocado da cena pública porque esteve a vida cultural em Madrid durante 9 anos e esteve quase a ficar lá, se pudesse ficar, porque ele tornou-se espanhol. Agora voltou, teve uma grande dificuldade de adaptação porque já não sabia falar português
mas foi se adaptando aos poucos e agora está a ressuscitar. E com essa restauração que foi a reedição deste livro, nós temos agora de novo o João cheio de entusiasmo, cheio de garra, cheio de genica, porque ele, de facto, não veio assim, os espanhóis fazem essas coisas. Toda a vida fizeram e continuam a fazer. E ele mesmo roubando o João. E ele fazer mal à alma dele agora. Portanto, nós estamos a chegar ao fim. Obrigado por terem estado aqui. Não quero que venham dizer que estamos a ajudar. Está muito calor. E o João vai estar por aqui. Podem conversar com ele se quiserem fazer perguntas a participar. Obrigado pela atenção.